ver essa leitura? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Feche seus olhos para sua cabeça. Senhor Deus e Pai, estamos nós aqui diante da Sua santa palavra mais uma vez, Senhor. E mais uma vez somos nós diante de tão grande palavra. Senhor, fala nosso coração, fala nossa mente, fala nossa alma. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, eu te peço, me usa como canal, Senhor, para o meu fluir. Que as minhas palavras voltem vazias, pois eu sei que a Sua palavra jamais voltará vazia, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por favor? Glória a Deus. Não é a primeira vez, nem a segunda, acho que nem a terceira vez que eu uso esse texto. Esse texto em especial, para mim, me lembra algumas coisas. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter pregado, há mais de 25 anos atrás, num evento que eu fui tocar. Era um cara da melodia, uma rádio dessa aqui, a verdade faltou. O organizador falou: cara, pega. Caí pra cá. E também foi a primeira vez que eu preguei na África, foi exatamente esse texto. Então, eu frequentemente eu volto a ele. Só que eu tenho anotado e eu achei que eu tinha pregado na semana passada. Foi que eu preguei, foi em 2019. Então, eu normalmente pego aquele esboço antigo, refaço ele, revejo algumas coisas, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, nosso entendimento vai se renovando a cada dia e você vai mergulhando. E vocês também me conhecem, a maioria me conhece, sabe que eu não sou o cara mais pentecostal da face da terra. Na verdade, eu sou um tipo antes, né? Mas realmente Deus falou muito ao meu coração nessa semana, especificamente aqui, pelas razões dele. Então, quem sou eu para não seguir as ordens do mestre, mesmo não sendo mais pentecostal do mundo, sendo quase batista. Amém? E eu me lembro, há um bom tempo atrás também, uns 15, estamos em 2023, 13 anos, na pós-graduação, a gente teve uma palestra com um rabino. E em algum momento a gente questionou como que alguém poderia se tornar judeu. E esse rabino foi muito sincero, muito interessante o que ele falou. Ele colocou claramente: para o judeu odeia proselitismo, o que a gente chama de evangelismo, né, de pregar. O judeu odeia quando alguém se converte ao judaísmo. E ele vai fazer de tudo para você desistir. Eu fiquei pensando, cara, ele foi muito sincero com isso, né? Porque ainda na mente do judeu, a salvação é para ele, esse ponto. Então esse ponto é muito interessante, e foi muito interessante. Era uma universidade católica, com o aluno protestante perguntando ao rabino sobre conversão, ele não gosta. Coisa muito louca. Foi nessa universidade católica que perguntaram se era longe. Então, graças a Deus não ia dar muito certo. Mas muito interessante essa resposta dele. Nós não gostamos, que você não queremos que você se converta. É muito louco isso. Para a nossa mentalidade, é muito louco. O que está na alma do cristão, do cristianismo, pregar. Pedir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tudo bem. Deus ainda falou para a notícia não bendiga todas as famílias da terra, não a sua. Ou não só a sua. Mas ainda na mente do judeu hoje, proselitismo é algo ruim. Interessante, né? Interessante. Eles se veem então como os únicos escolhidos, os únicos merecedores da graça de Deus. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, aqui no começo desse texto, nós vemos Jesus. E Jesus foi questionado então pelos mestres da lei, pelos fariseus, os melhores, os tops, os caras que estavam lá e questionaram Jesus. Esse mestre senta com publicanos e pecadores, e ainda por cima, come com eles. Veja, na sua casa, quem senta na mesa para você, com você para comer? Você chama qualquer um da rua?
Alguém desconhecido um dia já sentou com você para tomar um café da manhã? São aqueles do seu círculo mais íntimo que se assentam com você. E Jesus se assentava então com publicanos e pecadores. Não dá aqui para eu descrever o que são pecadores. Pecadores são pecadores. Eu, você, todo mundo. São os pecadores. Os publicanos já são um caso muito interessante. Publicano, você sabe que nessa época Israel vivia sob o domínio romano. E o publicano era um judeu que trabalhava a serviço de Roma, cobrando impostos dos judeus para Roma. Imagina hoje, o Putin aperta aquele botão vermelho e resolve vou invadir o Brasil. Meia hora ele consegue. Acabou. Aí junta esse barulho doido, cara, vou trabalhar com o Putin, ainda vou cobrar imposto do brasileiro. Vocês não iam gostar muito. É exatamente isso. O publicano era o cara mais rejeitado, desprezível, esquecível, deplorável daquela sociedade. Jesus está sentado com publicanos e pecadores. Então, os homens de Deus, os religiosos, mestres da lei, murmuravam dizendo: cara, esse cara está sentado com pecadores e ainda por cima come com ele. Porque aqueles homens não podiam aceitar um Deus que se achegasse a pessoas desprezíveis. Lembra que eu falei do rabino? Por que não aceita o proselitismo? Não aceita que você se converta? Porque não consegue aceitar que outros povos, outras pessoas, com práticas completamente diferentes da lei, possam ser aceitos por Deus. E não pode aceitar um Deus que aceita, um Deus que recebe. Isso vai contra os princípios dele, vai contra a lógica dele. Afinal de contas, eles são os escolhidos, eles são os mestres da lei, eles conhecem a palavra, eles têm uma vida religiosa. Eles pregam, eles ensinam, eles vivem conforme uma doutrina. Como é que então eles sentam com pecadores, como eu, como você, com publicanos, com homens falhos, com homens fracos? Então eles não poderiam aceitar. Isso é o que nós chamamos de moralismo. E em muitos momentos nos vemos como um modelo de boa conduta. As pessoas se veem como exemplos a ser seguidos, julgando pessoas e julgando por nós mesmos. Podemos então cair com um certo erro. Chega um pouquinho para frente, Lucas 18, logo ali. Em frente ele vai descrever como pensavam esses religiosos. 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era, olha ele de novo, um era fariseu e o outro, nossos meninos aí novamente se encontraram. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Ele está orando de si para si mesmo: eu sou o cara, Senhor, muito obrigado porque eu sou o cara, eu sou bom. Traduzindo o que ele está dizendo aqui. E olha, eu não sou como esse cara aqui não. Versículo 13. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se nós formos o nosso próprio padrão, corremos o risco de nos sentirmos superiores a qualquer um. Se eu sou o meu próprio padrão, se eu julgo todo mundo por mim, cara, ninguém é bom. Se eu sou o meu próprio padrão, eu podia orar assim: Senhor, muito obrigado, porque eu vou na nova vida todo domingo de manhã, eu oro, eu toco, eu canto, eu sou o cara. Eu não sou o cara. Mas esse é um risco. É um risco. Ninguém conhece ninguém assim, ninguém nunca viu, ninguém aqui não, aqui ninguém nunca deu esse mole, ninguém nunca julgou ninguém nunca olhou o outro assim. Ninguém disse que não, essas coisas não rolam aqui.
Mas se nós formos, então, o nosso próprio padrão, corremos os riscos de nos sentir melhores, superiores a qualquer um, sem a menor razão para isso. Mas como Deus é o padrão, então nos colocamos no devido lugar, pois saberemos que sempre seremos insuficientemente bons. Se Deus é o nosso padrão, cara, não tem como chegar a régua muito alta. Eu nunca serei suficientemente bom. Então eu nunca julgarei o meu irmão. Eu nunca olharei o meu irmão ao contrário, de cima para baixo, porque eu sou muito quanto ele. Paulo vai dizer, olha só, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Porque nós não somos bons. Bom é Deus. O próprio Jesus vai dizer, por que chamas de bom? Se bom só, se Jesus está falando isso. E se eu tenho consciência disso, quem sou eu para me achar melhor do que qualquer pessoa? Quem sou eu para dizer, esse não merece ser salvo, esse não merece ouvir, todos merecem. Não quer dizer que todos o serão. Só quem sabe é Deus. Não cabe a mim saber, mas todos merecem ouvir a palavra de Deus. E como haverão de ouvir se não há quem pregue? Se não há aquele que respondeu sim ao ídolo do Senhor, mas vamos seguir. Então Jesus é o cara. Jesus é o cara. Vai olhar para aqueles homens, então ele vai continuar, vamos voltar para o capítulo 15. Meus irmãos, eu, você, todos nós aqui somos adultos e sabemos a diferença de uma pergunta para uma afronta. Você sabe muito bem quando aquela pessoa chega para você, me fala sobre esse seu Deus. Você conhece pelo ar quando é uma pergunta sincera e quando é uma afronta. Se eu e você entendemos isso, imagina Jesus. Vai cair na armadilha desses caras. E o que Jesus vai fazer então? Versículo 3. Então lhe propôs Jesus essa parábola. E aí fica um detalhe, tá? Eu estava conversando com a minha esposa um dia desse, ela comentou de um pastor desses de Instagram. Gente, nada de errado, tem pastor de verdade está no Instagram. O problema são os montes que se arrumela que está lá. Ele falou, né? Eu não vou atrás de ovelha que se perdeu, de filho próprio. Não existe a parábola da ovelha, não existe a parábola da dracma, não existe a parábola do filho próprio. Elas não podem ser lidas separadamente, elas são uma só. E a Sociedade Bíblica do Brasil errou quando colocou os títulos, a gente vai chegar lá. Mas não existem essas parábolas. Não existe parábola do filho próprio. Vai, isso joga fora. Isso aqui não é parte da Bíblia, foi a Sociedade Bíblica que colocou, está errado. A gente vai chegar lá, calma, não precisa crucificar. Agora, então Jesus lhe propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar ele vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, ainda haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Afinal de contas, faz Deus a dos caras. Ele orava e dizia: obrigado, Senhor, porque eu sou o cara, eu não sou como ele. Mais alegria no céu por um pecador que se arrepende que 99 justos que necessitam de arrependimento. Ele ainda vai propor outra parábola. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que de igual modo ajudo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, ele continua aqui com a mesma ideia. Ele propõe essas parábolas sempre com a mesma lógica. De muitos se perdeu. Ele é muito importante. Eu vou buscá-lo. Eu como pecadores, eu me assento com eles, porque mais alegria há no céu por um pecador que se salva do que 99 justos que acham que não precisam de salvação. Então ele vai propor, primeiramente,
essas duas parábolas aqui. Mas eu quero me atentar ao terceiro. Lucas, a terceira então, que eu costumo dizer que é o tiro de misericórdia do Senhor. Ele segue com a mesma ideia, com a mesma estrutura, mas ainda expõe muito mais a hipocrisia daqueles homens. Vamos devagar. Versículo 11. Continuou. Veja, então continua falando. Ele disse, propôs outra e continuou dizendo. Então as três parábolas são uma só. Não dá para pensar separadamente. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos por partes. O que nós vemos aqui? A história, então, o homem tinha 2 filhos, todo mundo já conhece, já ouviu centenas de vezes essa história sendo contada. Ele tinha 2 filhos. O mais jovem, então, num arrobo de independência, de liberdade, se não é o mantra dos nossos dias modernos, liberdade, independência, viver para si mesmo, pense em você. Outro dia, recentemente, parece que um cantor famoso desse está internado, a esposa estava cuidando e arrumou um namorado, dizendo que precisa pensar nela. Essa é a lógica dessa humanidade perdida. Pensar em si, querer aquilo para si, ser independente, não depender. Esse filho não tem essa crise de independência. Me dá tudo que é meu e eu vou vazar. Isso não é isso que a mulher, que a mulher não lá no paraíso. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus, não vai precisar mais dele. Não há nada de novo debaixo do céu. Se não rola, e tudo volta para a mesma coisa. A modernidade é só uma fase. A evolução é uma grande mentira. Não há nada de novo debaixo do céu. Então vemos o retrato de alguém que desprezou o amor do Pai, não reconheceu a sua bondade. Está escrito ali no versículo 12, mas o moço disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens que me cabem, e ele repartiu os seus haveres. Abandonou a sua casa e viveu os seus próprios prazeres. Isso está escrito no versículo 13. E mais ainda, vai retratar que ele pagou o justo preço pelo seu pecado. Ele escolheu viver assim, ele escolheu deixar a casa do pai, ele escolheu ir viver de acordo com os seus prazeres, e ele pagou o justo preço. O preço que ele pagou foi justo. Ele pagou o preço da humilhação, ele pagou o preço da vergonha, ele pagou o preço da necessidade. E é muito interessante que Jesus ainda usa aqui um dos símbolos, talvez o símbolo maior, mais profundo de impureza para o judeu. Porque ele vai trabalhar fazendo o quê? Ele vai criar porcos. Não há símbolo mais impuro para um judeu do que o porco. E ele vai trabalhar cuidando de porcos. Ele sai da casa do seu pai, onde tudo ele tinha, para viver dissolutamente, e vai terminar com os porcos. Não dá para pensar no fundo do poço mais fundo do que esse. Para um judeu, muito mais. Ele trabalha então cuidando de porcos. E a Bíblia vai dizer que ele queria se alimentar com a comida dos porcos, mas nem isso ele tinha. Imagina quão fundo é esse poço que ele vai parar. Então não estamos diante de um relato do filho pródigo. Isso que eu quero chegar. Isso que é muito importante. Não é um relato de uma moeda perdida, nem um relato de uma ovelha perdida. Vamos continuar?
Versículo 17. Porque a hora também não me ajuda. Versículo 17 vai começar com: aconteceu tudo isso, então ele, caindo em si, disse: um dos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Vamos só atentar para esse começo do versículo. Ele caiu em si. Ele tomou consciência do que estava fazendo. Ele tomou consciência de aonde ele estava e por que ele estava. Ele finalmente caiu em si. E é exatamente isso que o pecado faz na nossa vida. Ele rouba a nossa consciência, ele rouba a nossa humanidade, ele nos rouba tudo. Basta olharmos o carnaval. Nenhum ser humano em sã consciência faz o que acontece nesse carnaval, gente. As pessoas saem literalmente, se perdem literalmente a sua. Eu não preciso, todo mundo já viu cenas das mais deploráveis na vida de vocês nesse período de carnaval. A coisa é animalesca mesmo. É isso que o pecado faz com o homem. Ele degrada, ele destrói, ele acaba com a humanidade da pessoa. Mas vamos continuar. Lembra que eu disse, não é uma parábola de filho próprio. Versículo 19. Vamos lá, estamos no 17. Então ele toma consciência. 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Me tirei, pai, peguei contra o céu e diante de ti. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A consciência do pecado, que é absolutamente necessária. É absolutamente necessário que haja consciência do pecado. Veja os fariseus. Eles não tinham pecado nenhum, segundo as próprias crenças deles. Então eles não precisavam ser salvos. Para que eu seja salvo, eu preciso ter consciência do meu pecado. Eu preciso ter consciência de quão ruim que eu sou. E olha, eu sou ruim. Aqui ela vai testemunhar, ela vai falar. Graças a Deus não falou. Mas é preciso ter consciência do nosso pecado. Quem aqui não nasceu em berço cristão? Não nasceu na igreja? Pois estão aqui depois. Então, de uma maneira ou de outra, alguém já falou essa frase. Crente é um bicho chato. Crente é um bicho insuportável, porque a gente não tinha consciência do nosso pecado, a gente continuava sempre achando que estava sempre certo e que essa raça de crente, e é chata assim, eu sou, está completamente errada. Mas veja, o que acontece com ele? Ele cai em si, e quando eu caio em mim, quando eu descubro, entendo o que eu estou fazendo, então a consciência do pecado vem. Veja, Adão e Eva no paraíso. Quando eles viram que pecaram, eles não tinham mais consciência, não podiam mais nem estar na presença de Deus. Eles tiveram tanto peso do pecado que não conseguiam mais olhar para a face de Deus, coisa que eles faziam costumeiramente. E o pecado faz isso com o ser humano. O pecado faz isso com o ser humano. Se você tiver a oportunidade e de repente conversar com essas pessoas no carnaval, fizer todas as coisas deploráveis, isso dura até a quarta-feira de cinzas. Todos voltam para casa para chorar. Todos voltam desesperados. Por isso que há crises, filas em consultórios psiquiátricos, por conta de depressão, por conta de angústia. Essa vida dissoluta não é uma vida pronta, feita para o Filho de Deus. Não, ela é uma vida sequer do ser humano. Uma hora se cai em si. Uma hora o filho cai em si. Só que aqui é um problema. Aqui é um pequeno problema. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, consciência do pecado, ótimo. Só que aqui ele deu a própria sentença a esse, um dos valores dele. Não sou digno de ser chamado seu filho. O que os publicanos acham? Perdão, o que os fariseus achavam dos publicanos e pecadores não eram dignos de estar na presença deles? Segundo essa escala de valores, ele tomou uma decisão e ainda deu a própria sentença. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um trabalhador.
E nós também não somos dignos. Mas a parábola não é do filho pródigo. 20. Levantou-se, foi para o seu pai. Via ele ainda de longe. Quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Qual a reação do pai? É mesmo, feliz, saiu de casa, desobedeceu, pegou o dinheiro, gastou. Agora tu volta. Se fosse eu, se fosse você, se nós fôssemos o pai, se a parábola fosse do filho pródigo, mas não é o filho pródigo. A parábola é do pai amoroso, de um pastor dedicado, de uma mulher dedicada. Não é da dracma, não é da ovelha, não é o filho, é o pai. O pai, porém, contudo, apesar de tudo isso, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também matai no novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A parábola não é o filho pródigo. É do pai, meu Deus. É do pai que não se esquece dos seus filhos. É do pai que não abandona os seus filhos. É do pai que não leva em consideração a ignorância dos seus filhos. É um pai que se assenta com pecadores, com publicanos, independente da tua falha. Se eu sou a minha própria regra, eu vou julgar todo mundo. Mas se o meu padrão é Deus, eu nunca serei bom o suficiente. Mas Deus é Deus. Eu também nunca serei ruim o suficiente para Ele. Ele sempre vai estar disposto a me abraçar, me beijar, me chamar, trocar a minha roupa, me lavar, colocar um anel no dedo. Isso também é um símbolo muito forte aqui nessa cultura. Todo mundo já assistiu filme de reis. Não fala que assistiu Game of Thrones, por favor, guarda para você. Não fala. Mas o anel traz o símbolo da família. Todos agora que vissem o anel, ele não fala mais por si, ele fala pelo seu pai. As vestes representavam aquela casa. O pai está dizendo: olha, não importa nada disso. Que papo é esse? Não, tá, beleza, aconteceu, foi. Diz novamente: vamos comemorar, vamos matar um novilho cevado, vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto, mas agora vive. E por isso Paulo vai dizer mais tarde também: estávamos nós todos mortos em nossos delitos e pecados. Todos, quer dizer todos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu vida. A nossa vida é a vida em Deus, e a vida por Deus, e a vida com Deus. O Pai aqui representa então o próprio Cristo. Estará sempre disposto a nos receber e a nos tratar como filho. Vamos ler de novo, versículo 22, 23 e 24. O Pai, a história está toda lá, beleza, aconteceu tudo isso. O Pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também matai no novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho está morto e ele viveu, estava perdido e foi achado. Então ele se regozijou. E quantas vezes nós, mergulhados em pecados que somos, ou que estamos às vezes, se é como estourar e a gente vai acordar de noite para orar, pensamos: cara, a gente vai fazer o quê? Essa semana eu briguei, essa semana eu arrumei confusão, essa semana eu fiz e aconteci. Veja, eu nunca serei bom o suficiente para Deus. Mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que eu também nunca serei ruim o suficiente por Ele. Ele sempre está disposto a nos receber. Reconhecimento do meu pecado, reconhecimento da minha fraqueza. Não é para os justos que eu tenho, é para os pecadores. Não é para os sãos, mas para os doentes. Reconhecer os pecados,
Aquele filho reconheceu o pecado, porém ele achou, pela lógica dele, que ele não merecia, que realmente não merecia ser recebido pelo Pai ou pelo Pai. Mas não é essa a lógica do Pai, não é essa a lógica de Deus, não é essa a lógica de Cristo, não é essa a lógica do Pai amoroso. Não, não. Ele só olha para você e diz: esse é meu filho, esse é meu filho. Ele fez. Pode fazer de novo, vai fazer de novo. Você que tem filho sabe que seu filho vai fazer de novo. Isso não importa, você está pronto de novo a receber. Se você faz isso, imagina que o Pai Celestial, você não vai te receber. Ele não esquece os seus filhos, ele não abandona os seus filhos a despeito de qualquer coisa. Você nunca será ruim o suficiente. Volta a palavra do Paul Washer. Todos os dias eu faço alguma coisa para que Deus me ame menos. Até hoje eu tenho falhado, eu não consigo. Deus nunca vai te amar menos do que Ele te ama hoje. Ele continua te amando. Ele continua esperando por você, dizendo: filho, vem, o seu lar está aqui, as portas estão abertas. Ele continua disposto a recebê-lo em casa, limpar as suas vestes, lhe dar o sinal de autoridade, o sinal do seu sangue derramado na cruz, para que todos vejam em você a luz dos seus olhos. Mas vamos continuar, só para terminarmos aqui, faltando alguns minutinhos. Que aparece um novo personagem, 25. Ora, o filho mais velho esperava no campo. E quando voltava, ao aproximar da casa, viu a música e dança, chamou os criados e perguntou: o que é aqui? E ele afirmou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava auxiliá-lo, mas ele respondeu: seu pai há tantos anos te disse, você jamais transgrediu uma ordem. Isso não lembra a oração do fariseu? Senhor, muito obrigado que eu não sou igual a esse cara ali. Eu cumpro a lei, eu pago o dízimo, eu faço, aconteça. Há quantos anos que eu te ensino você transmitir uma ordem? E nunca me deste um cabrito sequer para ligar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, publicano, pecador, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegássemos, pois teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi. Aí eu queria que você lembrasse da fala do Rabino. E tem um outro texto que me chama muita atenção. Não precisa abrir. Que é o texto de Jonas, eu pensei que ele salvo aqui. Jonas 4:2. Vocês lembram da história de Jonas? Chamaram a pegar a Nínive e mete pé. Muita gente acha que ele estava com medo dos ricos. 4:2 não precisa ver, eu creio que nem está lá. Orou o Senhor e disse, Jonas 4:2: ó Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em graça e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não queria que o povo fosse salvo. Jonas não queria que o povo fosse salvo. O Rabino não quer. Os judeus até hoje não querem. Os fariseus não queriam que os publicanos fossem salvos. Mas Jesus está nem aí. Jesus não está nem. Ele não vai abandonar as suas ovelhas, ele não vai abandonar os seus filhos, ele não vai esquecer de ti. Ele é um Deus misericordioso. Ele é aquele que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aquele que todos os dias olha para você e chama: filho, vem. E se por alguma razão você ainda está pensando, será que ele me ama? Ele te ama, ele te chama, ele te quer ao seu lado, ele quer trocar as suas vestes, ele quer colocar no ti um sinal de autoridade, dizer: meu filho, vem, meu filho, eu te amo.
Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você esteja pensando agora. O que importa é o amor de Deus por você. Um amor tão grande que entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Então, liga o violão, por favor. A primeira canção. Se as ondas desta vida destruírem sua fé, fazendo que duvides de quem deve colocarei os olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei minha vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que farei? Se na história deste mundo os meus pés caem, morrerei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, dia prometi voltar. Eu não estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Não importa por onde você tenha passado. Não importa a vida que você levou. O que importa é o imenso amor de Deus por você. O que importa é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. E outra vez, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, graças a Deus te damos pela tua santa palavra nessa semana. Pela imensa certeza da sua misericórdia sobre nós, pela imensa certeza do teu amor, pela imensa certeza, Senhor, do teu perdão. Senhor, purifica-nos a cada dia, Senhor. Dá-nos a cada dia a consciência de quando somos pecadores, Senhor. E a cada dia a consciência de quanto tu és amoroso, misericordioso, benigno para com os seus filhos. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, conosco, Senhor. Durante toda essa semana que agora começa. Abençoa, Senhor, cada um dos seus filhos aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus. Toma cada um nas suas mãos, que a palavra venha arder no nosso coração durante toda essa semana. Aleluia, todos nós somos ovelhas perdidas, todos nós somos filhos, Senhor, rebeldes, mas todos nós temos um pastor dedicado, um Pai amoroso, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. E que o Senhor te dê a paz. Vai em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.